nosso justo Pai Celestial, quando nos aproximamos de Ti agora, nesse nome todo suficiente do Senhor Jesus, queremos dar-te louvor pelo que tens feito por nós, e o que nossos olhos têm visto e nossos ouvidos escutado, nesses últimos dias das cenas finais da história deste mundo, quando o tempo está se desvanecendo, eternidade adentro, e vemos as luzes brilhando, sabemos que não vai demorar agora até a vinda do Senhor Jesus. Pedimos-te, Pai Celestial, que te lembres de nós esta noite, e se houver algum mal em nós, retira-o, Senhor, esta noite, para que possamos ser apresentáveis a Ti. Se vieres esta noite, rogamos pelos enfermos e pelos necessitados, rogamos pela Tua igreja, aqui no exterior, ao redor do mundo, Teus filhos, em todo lugar, de todas as nações, para que possamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro e estar atentos àquele chamado. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Que possamos naquele tempo, Senhor, pela graça de Deus e pelos méritos de Jesus em quem confiamos, preparar nossas lâmpadas e ir ao encontro do noivo. Toma a palavra do Senhor esta noite, circuncisa o nosso coração, tira toda incredulidade, dá-nos um grande culto. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Podem sentar-se. Certamente é bom estar aqui de volta neste santuário do Senhor esta noite, no culto. Tivemos uma ocasião gloriosa na noite passada no irmão Grummer. Lembro-me que ano passado tivemos um tempo glorioso. Temos tido um tempo de grande proveito em toda parte. O Senhor tem nos abençoado muito mais abundantemente, mais do que jamais pensei que Ele faria. Mas Ele é tão cheio de misericórdia e benignidade. É bom conhecê-lo, não é? E pensar que conhecê-lo é vida. Conhecê-lo é vida. Agora, amanhã à noite, estaremos indo para a Assembleia da Avenida Central, creio que se chama, o irmão Fuller. Outro ótimo irmão. E acho que é uma grande igreja lá. E estamos esperando, talvez, que possamos ter uma fila de oração, se o irmão Fuller concordar, assim nós. E então, na manhã seguinte, é para estarmos, creio eu, chamada Igreja Apostólica aqui em Phoenix. Não me lembro quem era o pastor, aquele irmão. Eu estive lá o ano passado. E então, domingo à noite, na igreja do nosso precioso irmão Outlaw, aqui, a igreja do nome de Jesus. E estou com grande expectativa em minha família de chegar lá e ouvir alguns daqueles bons cânticos. Billy Paul deve conhecê-lo todinho de cor. Nós tocamos aquele hino, estou indo para cima, até honestamente a coisa estar gasta na fita. Ele começa no escritório e toda hora do dia que vou lá, não importa qual seja, ele está tocando para cima. É impressionante, nós a tocamos sem parar e a gravação está quase inutilizada. Vocês sabem... Eu tive um pressentimento esta noite que estou um pouco rouco. Pensei, que coisa, se eu pudesse ver alguém que pudesse falar por mim. E aconteceu-me de olhar aqui e ver Jack Moore. Exatamente. Eu nunca... creio que seria maravilhoso, irmão Jack. Agora, ouça isso. E creio que vejo o irmão Roy Borders sentado aqui também. Sim, senhor. O irmão Noel Jones sentado aqui. Que coisa, estamos por toda parte, em todo lugar. Acho que seria um bom tempo, talvez, se eu descansasse um pouco. Vocês sabem, pedisse a alguns desses bons homens para subirem aqui e falarem por mim enquanto estou rouco, vocês sabem. O irmão Jack disse, o senhor não está nessa revelação.
Bem, eu estava cansado quando vim e tenho estado um pouco cansado o tempo todo. E vejo as pessoas aí de pé, como elas têm de ficar de pé, de certo modo, fico feliz de estar de pé com elas. Agora, o Senhor os abençoe e estamos ansiosos por essas reuniões, outras reuniões que se aproximam. Então, semana que vem, nas Assembleias Pentecostais e acima, terminamos na próxima quarta-feira, na 11ª e Garfield, não consigo me lembrar todas elas na mente, creio que na primeira Assembleia de Deus da cidade. E então a convenção começa no Ramada. E agora há um banquete para os homens de negócio na cidade principal do Arizona, Tucson. E, claro, todos sabemos que Phoenix, esses lugares são apenas subúrbios daquela cidade. E é isso mesmo. Aquele é o lugar principal, é a minha cidade, vocês sabem, assim. E assim, em cima do monte, então só o subúrbio dela, ora, é bom ter vocês como vizinhos. Assim, creio que foi o irmão Ramson, essa certa noite, disse algo assim na reunião. Que coisa, quase acabou com a reunião. Creio que estávamos em Houston. E foi Ramsar, foi que ele disse à noite que o anjo do Senhor desceu, eles tiraram a foto, ele disse, todos vocês das imediações aqui de Dallas, disse, sabemos que esse é o subúrbio de Houston. Que coisa. E o Texas não poderia suportar isso, como aqui alguns de vocês poderiam. Assim, houve um grande silêncio na reunião. Bem, ele é imensamente bom. E agora, acho que vamos abrir as escrituras aqui e só dar um pequeno testemunho por um momento. Isso não mudaria isso, tenho enfatizado tanto que estou ficando com vergonha de olhar para vocês. Né? Talvez lhes dê um pouco de descanso e dar um testemunho da bondade de nosso Senhor. Encontremos um lugar em São João, capítulo 16 de São João, e anotei 16:12. Gostaria de ler a partir desse lugar no Evangelho de São João. Gosto de ler a palavra, porque a palavra é o que nos faz saber que é verdade. Começando com o versículo 12. E escute com atenção agora, pois quero dar testemunho. E então tentaremos entrar um pouco mais cedo, tenho segurado você até tão tarde, e amanhã à noite, vamos ficar meia hora a mais, isso fará com que chegue mais ou menos a 1 hora, não é? Assim, está começando com o versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele irá agora me glorificar, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vocês sabem, ontem à noite especialmente, tivemos uma pequena amostra disso. Agora, nós, sendo um povo do Evangelho completo, crendo em todas as operações do Espírito Santo, e agora essa é a única maneira de sermos do Evangelho completo, é crer no Evangelho completo. Tudo que o Senhor escreveu. E creio que somos nós mesmos não somos nada. Somos exatamente como eu disse ontem ao irmão Carl, olhando para uma árvore, eu disse, não é uma bela palmeira, mas afinal, não há nada além nela, a não ser um monte de cinzas vulcânicas. É tudo que é. Eu disse, quão diferente é agora daquele pé de eucalipto? Bem, o que é um pé de eucalipto? Cinzas vulcânicas, como apenas uma vida nele. Eu disse, afinal, o que sou eu? E o que é você?
cinzas vulcânicas, exatamente, da terra, pó da terra, com uma vida nele. Mas cada vida foi plantada pelo mestre doador da vida, e ele sabe exatamente como e o que fazer, e tudo que ele colocou aqui na terra é para a sua glória. As estrelas são para a sua glória, os ventos são para a sua glória, as flores são para a sua glória, e nós somos o coroamento de sua glória. Mas parece que tudo obedecerá, exceto o homem. O homem parece, ele tem tal tempo, porque foi a única coisa que caiu. Tudo mais ficou em sua condição original. Mas o homem caiu. Portanto, Deus tem uma batalha com ele, para levá-lo a fazer o que é certo e obedecer. E um dos grandes problemas para Deus ao longo dos anos, como relata a história da igreja, é encontrar alguém que ele possa tomar completamente em seu controle. Ele só precisa de um homem. Ele sempre usou um homem de cada vez. Estudamos isso nas últimas noites. Um homem, não um grupo, ele só quer um. É tudo que ele necessita. Pois dois homens teriam duas ideias diferentes. Ele só faz um homem, representa-se através dessa pessoa. Ele nunca fez isso de modo diferente, estão vendo? Agora ele tem uma pessoa hoje, e essa pessoa é aquela da qual acabamos de ler, o Espírito Santo. Ele é a pessoa que Deus enviou, o Espírito de Jesus Cristo à Terra, o Espírito de Deus, para manifestar e declarar Cristo através da sua igreja. Vejam, para apenas continuar a vida de Cristo através da igreja. Agora, é uma coisa tão maravilhosa e ainda assim é tão simples. Se apenas parássemos e pensássemos, se pressionamos, nós trememos, nós tememos, ficamos com frustrações e dúvidas, apenas pensando, bem, devo pressionar para entrar? Não é isso. É só se render, veja, compreender que você não é nada e apenas deixar que ele domine completamente. Assuma o controle do seu pensamento. Assuma o controle. Agora, não quero dizer se aproximar de Cristo com apenas uma mente em branco. Não quero dizer isso. Você vem a ele em sua mente correta. E aqui estou, uma mente penitente e humilde. E então diz, Senhor Jesus, aqui estou. Agora está escrito aqui em tua palavra que tu ainda tinha muito que dizer aos discípulos. Tu disseste que eles não as podiam suportar agora, e talvez seja esse o nosso caso hoje. Não podemos entendê-las. Deus pode levantar alguma coisinha um pouco diferente, no geral, nós a denunciamos. Em vez de examinar a Escritura para ver se é certo ou não, nós rapidamente lançamos fora. Não há nada disso. Devemos examinar as coisas, descobrir se estão certas ou não. E lembre-se, se não estão certas, elas finalmente morrerão. Pois Jesus disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas acho que foi Gamaliel que fez aquela grande afirmação naquele tempo. Se é de Deus, não queremos ser achados combatendo contra isto. E se não é de Deus, se desfará de qualquer modo. Assim estude e pense nisso. E agora, ele disse aqui, mas quando vier aquele Espírito Santo... Agora, alguém disse há algum tempo falando, disse... O Espírito Santo é, na verdade, sua mente mental, você pensa. Isso colocaria o Espírito Santo como um pensamento. Mas a Bíblia diz quando aquele, e aquele é um pronome pessoal, estão vendo? Estão vendo? Quando aquele, a pessoa, o Espírito Santo, Deus, vier, ele nos revelará estas coisas que eu vos falei. Então vejam, não há outra maneira de saber qual é a verdade, somente por... Não se pode recebê-la por cultura, por experiências de seminário, você só receberá pelo Espírito Santo. Ele é aquele que foi enviado para a revelar. Agora, então ele também disse, e vos anunciará o que há de vir. Ora, Hebreus capítulo 1 disse, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
mas a nós nesse último dia pelo Filho Cristo Jesus. Está vendo? É o Espírito Santo assumindo posse ou tomando posse da igreja para operar Cristo na igreja. Então você se torna como Ele era. Ele se tornou como você era, para que você pudesse se tornar como Ele era. Está vendo? Ele se torna você para que você possa se tornar Ele. Que isso está acima do entendimento. Não há como explicar. E não tente. Apenas aceite. Ele falou isto e isto encerra o assunto. Apenas diga o que está certo, creia. Agora, como jovem cristão, eu sempre fiz essa afirmação. Fiquei feliz por Deus ter se apoderado de mim antes que a igreja o fizesse. É difícil dizer o que eu teria sido, mas eu estava agradecido com a liderança e o contato direto com o qual o Espírito Santo impressionou minha vida, antes mesmo de eu a entregar, pois como garotinho eu sabia que havia algo. Ele havia falado, e eu havia falado com ele, ele tornava-me falar. E comecei a notar que as coisas que ele me disse como garotinho, que elas começaram a acontecer exatamente da maneira que ele disse que aconteceriam. Assim eu sabia que tinha que ser verdade. Agora eu sou um velho agora. E eu nenhuma vez, e posso chamar o mundo a uma pausa e perguntar-lhes, coloque o dedo em alguma coisa que ele já me disse, em assim diz o Senhor, em nome do Senhor, que não tenha sido absolutamente a verdade e fato acontecido. Das milhares e milhares de coisas. O que faz? Para que estou dizendo isso? Veja, coloquei todos nós como poeira vulcânica. Mas é a promessa da palavra de Deus. Portanto, não posso ter confiança em mim mesmo. Você não pode ter confiança em si mesmo. Mas juntos podemos ter confiança naquilo que tomou controle de nós. O Espírito Santo tomou controle de nós. Devemos ter confiança nisso. E quando colocamos nossa confiança nisso, então os resultados chegam. Seria sem razão eu tentar até mesmo arranhar a superfície, lhes contar algumas das coisas que o Espírito Santo fez em minha própria vida desconjuntada, meus dias. Digo isso com a Bíblia aberta. Sua palavra. E é isso que ele é a palavra. Vejam, esta semente aqui entra nas cinzas vulcânicas à maneira de um ser espiritual. Deus entra como espírito e opera através das cinzas. Então não é homem, é Deus. E se eu me sentasse e dedicasse tempo a escrever as coisas que eu tenho visto fazer, daria um volume de 2 livros. E ao pensar nisso aqui, 53 anos, e posso dizer diante de Deus, sua igreja e a Bíblia, na presença desse grupo, que nenhuma vez vi isto falhar. Perfeitamente no alvo toda vez. Com exceção, no outro dia, quando vim para o oeste, vocês tocaram a fita, muitos de vocês, eu acho, entendem. Não sei o que se trata, estou esperando, estou aqui agora, não sei porquê, só estou esperando. Pode ser meu tempo de ir para o lar, parece muito que é assim. Se for, alguém se levantará depois de mim, que levará a mensagem adiante. Ele será uma pessoa estranha. Mas se levantará depois disso, levará a mensagem adiante. E escutem isto. Enquanto for escritura, fiquem com isto. Se não for, virá outra porção agora. Pois creio que estamos vivendo nos últimos dias. E estou agradecido por ter vivido neste dia. Eu não trocaria este dia por nenhum dia.
Este é o dia mais glorioso que já houve na terra. Não há nenhum outro dia que tenha superado este dia. Oh, o que fariam Moisés, Elias, Paulo, Silas, esses grandes heróis da fé dos dias passados, se pudessem se levantar e pegar um livro de história e ver aquilo sobre o que eles tinham profetizado acontecer exatamente, ver onde estamos agora, ora, eles o poriam na cadeia em 1 hora. Certamente, seriam como homens selvagens, para cima e para baixo nas ruas, tão rápido quanto pudessem, proclamando o Evangelho. O tempo está próximo. Então vemos esta noite que ficamos muito aquém da glória de Deus. Mas gostaria de repassar apenas por um instante, para, de certo modo, levar a igreja a propósito. Billy Paul distribuiu cartões de oração a esta igreja hoje à noite. Acabo de chegar de Tucson faz alguns minutos e ele distribuiu cartões. Agora, essa será uma maneira horrível de tentar trazê-los. Vamos tentar. Não demorarei muito, apenas dando testemunho sobre essa escritura, que Cristo cumpre todas as suas palavras. Ele tem que fazer isso. Está vendo? Eu não tenho que fazer isso. Sou mortal, sujeito a erros. Ele é imortal e infalível. Ele tem que cumprir a dele, está vendo? Mas eu não tenho que cumprir a minha. Você não tem que cumprir a sua, mas ele tem. Oh, isso não põe algo em você e saber que ele está absolutamente obrigado a esta palavra. E esta semana, como passamos pela Bíblia, com aqueles profetas e patriarcas, e cada vez mostramos que quando a igreja se afastou disso, Deus imediatamente fez descer alguém e o sacudiu de volta esta palavra, alinhando a igreja. Sempre foi assim. Essa é a política de Deus. Ele escolheu homens para fazê-lo. Agora, se ele tivesse escolhido as estrelas para pregar o Evangelho, isso já teria sido feito há muito tempo. Eles nunca teriam saído da sua vontade. Se ele escolhesse o sol para pregá-lo, ou os ventos para pregarem, eles nunca teriam saído da sua vontade. Estão vendo? Mas nós estamos baseados no livre-arbítrio. Nós podemos agir da maneira que queremos. E esta é a razão pela qual temos causado tanta dor ao seu coração. Sempre dessa maneira, querendo injetar nossos próprios caminhos e nos afastarmos de seu caminho, estão vendo? E eu disse antes que o homem está constantemente louvando a Deus pelo que ele fez. Está sempre dizendo o que ele fará e então, ao mesmo tempo, ignorando o que ele está fazendo. Estão vendo? O homem dirá, oh, Deus abriu o mar vermelho, sim, glória a Deus, isso mesmo. Sim, Jesus está vindo novamente, aleluia, isso mesmo. Mas falar sobre ele hoje, oh, isso foi para outro dia, estão vendo? Estão vendo? Sempre o que ele fez e o que ele fará e ignora o que ele está fazendo. Essas foram as mesmas condições que Jesus Cristo encontrou quando veio à Terra. Exatamente. Deus tinha prometido que ele tinha feito, e aqui estava ele de pé diante deles, e não conheceram, estava no mundo, o mundo não, e o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta é a parte gloriosa. Foi algum tempo, uma pequena visão sobre a qual gostaria de lhes falar, e não sei, talvez nunca tenha dito isso, exceto algum indivíduo em algum lugar. Mas eu recentemente perdi uma das pessoas mais importantes nesta terra para mim, minha mãe. E eu amo minha mãe. Como eu havia deixado a mesa quando éramos tão pobres, sem nada para comer. E ela... Papai trazia um pouco de pão quando varria uma loja ou algo, derramava um café nele, então colocava um açúcar por cima e a mãe agia como se não estivesse com fome, de modo que nós, crianças, tivéssemos algo que comer. Oh, eu nunca posso esquecer isso, estão vendo? E as muitas vezes que ela me pegava e as coisas que ela fazia por mim. Mas vocês sabem, Deus é simplesmente tão cheio de misericórdia, Ele entende todas essas coisas quando tem que levá-las. E eu amo por isso. Sempre foi que, antes de qualquer um dos meus morrer, eu vejo antes que aconteça, na visão. Eu vi meu irmão
Quando tinha só uns 18, 19 anos, eu o vi antes dele partir. Eu nem mesmo era cristão, mas vi a visão perante mim. Vi meu irmão partir. E vi meu pai, quando ele partiu. Howard, muitos de vocês se lembram de Howard. Howard, vocês se lembram de mim? De 2 anos antes de acontecer, disse: Howard, vi seu lugar marcado, você é o próximo. Eu disse: acerte-se, irmão, porque você irá seguir. E ele foi, exatamente. E então, aqui está há algum tempo. Agora, espero que isso não pareça sacrilégio, mas apenas para mostrar a preocupação de Deus. Deus sempre se preocupa com as pequenas coisas, mesmo com as grandes coisas. Quero dizer isso para o benefício de alguns desses bons pregadores. Pode ser, eu me incluo nisso. Agora, todos gostaríamos de ser um Billy Graham, mas todos gostaríamos de ser um Oral Roberts. Mas nós não somos um Billy Graham ou Oral Roberts. Nós somos o servo de Deus no campo em que Ele nos colocou. Não importa quão grande ou pequeno seja, sempre a mesma coisa diante de Deus. Sempre o mesmo. Sempre é uma grande coisa seguir ao Senhor. Prefiro ganhar ou ir e ter uma igreja com 50 pessoas na vontade de Deus do que ter 5.000 fora da vontade de Deus. Claro. Deus pode fazer mais com um homem em sua vontade em 1 hora do que com um homem fora de sua vontade em 50 anos. Ele está tropeçando e cambaleando como atirar no escuro, isso é. Mas quando um homem está realmente na vontade de Deus, reconhece seu chamado, deve permanecer ali. E agora, visões como o Senhor Deus trabalha com elas. Quando vier aquele Espírito Santo, Ele revelará essas coisas sobre as quais vos falei. Agora, não há necessidade de tentar decifrar isso de nenhuma maneira. Ele é o autor. Certamente deve saber o que ele escreveu. A Bíblia disse que ele escreveu. Até homens de antigamente inspirados pelo Espírito Santo escreveram uma palavra. Esse é o Espírito Santo, é o autor da palavra. Certamente ele sabe como interpretá-la melhor do que nós. Agora, não perca isso se você está aqui para o culto de cura. Ao vindicá-la, estão vendo? Tornando-a assim, foi o que Jesus disse. Examinai as Escrituras, cuidais, ter nelas a vida eterna, e elas são as que dizem quem eu sou. Elas são as mesmas que falam de mim. E quem pode me condenar, quem pode me acusar de pecado? Pecado é incredulidade. Não faça as obras que foram escritas de mim, então não acrediteis em mim. Se faça as obras, não podeis crer em mim, então crede nas obras, porque a palavra falou disso. Isso é senso comum do dia a dia. Agora, Deus, dons e vocações são sem arrependimento. Sabemos que a Bíblia diz isso. E assim é. Foi mais ou menos há quase 2 anos agora, eu estava, certa manhã, eu estava andando na casa e havia me sentado em uma cadeira. Agora, isso parece muito estranho, que Deus inclua um animal como um precioso irmão naquela visão do céu, daquele pequeno transporte que foi levado para cima. Creio que lhes contei sobre isso em uma reunião. Ele me escreveu uma carta outro dia, disse: a voz dos homens de negócios, publicou. Ele disse: foi tudo bem com sua visão, Brana, com a translação, mas o problema é com o cavalo. Que outrora o irmão montava, veio e colocou a cabeça em seu ombro. Não há cavalo no céu, irmão Branham. O céu foi feito para seres humanos, não para cavalos, pensei. Bem, geralmente, se você entende assim, não se pode explicar a Deus de qualquer forma, tem de crer nele, mas isso pode consolá-lo. Eu disse: irmão, eu nunca disse que estive no céu. Na visão, perguntei por Jesus e disseram que ele ainda está além, dali.
Eu estava em um estado como o paraíso, mas para que possa ajudá-lo, a Bíblia disse no livro do Apocalipse que Jesus veio dos céus, montando um cavalo no livro de Apocalipse, que Jesus veio dos céus montado ali nele. E todo o exército dos céus já estava seguindo em cavalos brancos. Então deve haver algum lá em cima nos céus, do céu. Deus está interessado em tudo. Está interessado nas pequenas coisas e nas grandes que você faz. Interessado em como você cuida do seu pequeno rebanho. Outro companheiro cuida do seu grande rebanho. Ele está interessado nisso. Algum tempo atrás, um famoso e bom irmão meu, estávamos pescando em um lugar e eu havia chegado das reuniões. Eu estava descansando e pescando com lesmas e pegamos boa quantidade de peixes e aquela noite estávamos armando nossas linhadas e ficamos sem isca. No final da tarde saí para pegar um pouco de carás, peixinhos pequenos, e os grandes você pode comer, mas esse é apenas um pequeno peixe para a isca. E arremessei a linha, estava pegando e colocando um balde, e algo veio a mim sentado nesse barco. Esse rapaz tinha sido testemunha de Jeová, e seu irmão havia há pouco sido salvo e cheio do Espírito Santo. Assim, os dois rapazes estavam conosco, e quando eu estava pegando os peixes, algo veio a mim, e eu disse: sabem, haverá uma ressurreição de alguma vida, como de um pequeno animal. Um pequeno animal. Agora, muitos de vocês se lembram da predição da palavra que disse que haveria um garotinho que voltaria dos mortos que tinha sido atingido por um automóvel. O irmão Jack Moore está comigo esta noite, que eu estava lá na Finlândia quando isso aconteceu. Note. E o irmão Wood se virou, o irmão Banks Wood, aquele cujo filho foi curado de pólio, paralisia. Ele se virou e disse para seu irmão: apenas escreva, algo está para acontecer. Continuei pegando os peixes e assim escamos as nossas linhas com peixe e não pegamos nada aquela noite. E ele disse: havia alguns carás lá. Ele disse: ei, a propósito, o irmão disse que haveria algum tipo de ressurreição de vida. Eu disse: sim, e eles digo, quando saí de casa, estavam minha filhinha. Somos um pouco, podemos tê-los se quiserem, vejam, mas tenho um pouco de medo de gato. Eu não gosto daquela sensação supersticiosa que se tem perto deles. E assim não temos um em nossa casa. E acredito que o gato pode perceber que tenho medo deles. E meu pai tinha medo de gatos. Assim, minhas filhinhas sabiam que não deviam ter gatos lá. E a minha filhinha, caminhando pela viela com outra garotinha, viu que tinha ali, veio com o rosto estampado, assim, dizendo papai. Eu disse: o que, querida? Ele disse: fizeram uma coisa horrível. O que é? Eu disse: se soubesse, papai. Bem, diga-me, alguém jogou um pobre gatinho aqui na viela, disse: o coitadinho está prestes a morrer, mal consegue andar. Eu disse: papai, o senhor se importa se alimentarmos e cuidarmos dele? Eu disse que não tem problema. Se quiser, cuide dele, deixe-me ver o gato. Então trouxeram o gatinho e peguei uma caixa, e claro, de manhã tínhamos um monte de gatinhos. Então, meu filhinho, quando eu estava saindo hoje, o pequeno José estava olhando para eles e achou que eles eram engraçadinhos, e subindo assim e tal, ele pegou um na mão e derrubou um concreto, e o coitadinho começou a girar assim sem parar. Oh, que coisa, pensei. E bem, então, quando aquele gatinho, quando eu voltar para casa, se lembra do caso do gambá, pensei: bem, pode ser que aquele gatinho, desse modo, estávamos ancorados em uma pequena enseada pescando, e estávamos pegando aqueles carás de bom tamanho, jogando os pequenos de volta. Irmão Lyle, irmão Banks, estava pescando com um molinete e um anzol bem grande e um monte de minhocas. Ele deixou aquele pequeno cará engolir aquele anzol, e quando puxou, disse: agora gostaria que olhasse ali mais ou menos esse comprimento. E ele não conseguiu tirar o anzol, não tinha outro jeito assim, além de cortar a linha, e ele queria ficar com o anzol. Então ele pegou, arrancou a barriga e tudo mais, jogou na água, e
ele deu uma tremidinha umas vezes e ficou ali. E ele disse, você deu o seu último tiro, rapazinho. Aí lá eu disse, quando começar a beliscar, põe um anzol melhor do que esse. Quando começar a beliscar, pegue a vara, pesca assim, e assim que começar a beliscar, pegue-o. E antes que pegue, engula, então vá para a barriga. Esse é um esporte, é assim que se pega. Ele disse, depois aquilo versou, depois engula novamente. Assim esse peixinho ficou boiando na água ali, uns 30 minutos, começaram a levantar. E eu disse, bem, teremos de ir logo embora. Pegamos um balde cheio assim, teremos de partir. E eu me levantei para arremessar assim, para alguns aglomerados de lírios que estavam ali, para puxá-los para fora. Vi algumas barrigas vermelhas lá, então comecei a puxar a isca fora do aglomerado, então de repente, algo desceu através daquelas colinas como um vento e desceu sobre mim e baixei, peguei a vara, me levantei no barco, olhei, eu vi a voz dizer, ele está vendo aquele peixinho, estava deitado lá, vê aquele peixinho, disse, foi exatamente como ele disse, lá suas barbatanazinhas enrijecidas, está lá na água já faz uma meia hora e esta Bíblia está aberta agora, está vendo? E ele disse, fale com ele e devolva-lhe a vida. E eu disse, peixinho, em nome do Senhor Jesus, eu lhe devolvo a vida. E aqueles homens de pé observando aquele peixinho, viram ele quase foi descendo pela água, o peixinho, e eles quase desmaiaram. Lá lavou o rosto na água, ele disse, vou acordar depois de um tempo. Ele disse, eu sei que estou sonhando. Eu disse, você não está sonhando. Exatamente naquele momento, achei que tinha em a lista de oração 30 ou 40 crianças com convulsão. E como, crê Deus, ignoraria aquelas crianças com convulsão e ressuscitaria aquele peixinho? Isso é para mostrar que ele tem interesse em todas as coisas, porque ele usaria seu poder para amaldiçoar uma figueira quando havia milhares de leprosos na terra. E ele ignorou aqueles leprosos e foi e lançou uma maldição numa figueira e disse, nunca mais como alguém de ti. E a figueira secou. Usou seu poder mostrando que ele está interessado em árvores, em peixes, em você, em mim. E ele está interessado em ver sua palavra manifestada. Depende de nós fazê-lo, pois somos seus agentes. Nada em nós. É Ele, rendemos-nos e caminhamos com Ele. Eu tive uma visão aquela manhã, vi um grande animal deitado ao lado de uma colina, tinha uma enorme galhada, e eu estava em uma caçada nessa visão por volta das 10 ou 11 da manhã. Eu fui de mansinho, atirei no animal. Então, a caminho de volta, um gigantesco urso pardo levantou-se contra mim e atirei nele. E então vi pegarem nos chifres e uma mão pequena pegou o chifre e pôs uma fita de medir, mediu 42 polegadas. No topo da trave até a ponta do chifre, 42 polegadas de altura, grandes pontas, parecia como um cervo, mas dava 2 ou 3 de um cervo. Nunca vi nada assim. Bem, provavelmente acontecerá algum dia. Vou tomar nota disso. Fui a Kentucky com um amigo meu, o irmão Minor Bright, me ligou e disse, irmão Branham, está ocupado? Eu disse, nem tanto. Eu disse, eu estava tenho 2 semanas agora, pequenas férias. Disse, vamos comigo ao Canadá, Alasca. Queremos organizar uma subdivisão dos homens de negócio em Anchorage e também em Fairbanks. Ele disse, parece estar bem, se conseguir tempo. Irmão Branham, se fizer isso, eu lhe digo uma coisa, eu lhe daremos uma caça de urso pardo. Eu disse, parece ótimo. Aí está a visão. Veja, uma boa caçada de urso pardo. Parece estar bem, não vou por causa disso, mas quando estivermos lá, alguns dias se tivermos.
Se estiver de graça, ficarei feliz em ir. Então eu disse, bem, então, já acertamos tudo. E disse, bem, agora espere, deixe-me orar sobre isso. E fui para a mata, aquele dia, eu orei. Então pensei, estranho. E 2 dias depois, liguei para o irmão Argan Bright e disse, não. Ele disse, irmão Branham, estamos acabando de acertar as coisas. Eu disse, não faça assim, não faça isso. O Espírito Santo condenou isso. Ele contei a visão e disse, eu não sei, irmão Argan Bright, mas é estranho, no entanto, parece que esse seria o lugar. E ele disse, bom, estamos todos prontos para ir. Eu disse, agora muitos de vocês verão, o irmão Argan Bright virá agora para cá, se preparar para ir comigo para o exterior, após essa reunião. E eu disse, não posso fazer, porque o Espírito Santo me disse que não, é melhor obedecer, não importa o quão bom pareça. Vou pregar sobre isso amanhã à noite, que era do Senhor. Então agora lembre-se, não importa quão bom pareça, se Deus não estiver nisso, fique longe disso. Não importa quão fascinante pareça, fique longe disso, quão próspero, fique longe se Deus não estiver nisso, fique longe. Agora vamos falar sobre isso amanhã à noite, querendo o Senhor. Agora, então, quando fui para casa, Billy me disse, meu filho, papai, o senhor conhece aquele caçador com quem foi caçar na última primavera pelo nome de Southwick? Eu disse, lá em Yukon, eu disse, sim, ele tem uma carta aqui para o senhor, é o irmão Eddie Biscoe, que é o presidente da associação ministerial daquela região noroeste, lá naquela parte de cima, um moço muito bom. Pode estar aqui nessa reunião, está planejando vir na seleção. Ótimo moço. E tem uma bela família, é missionário lá, aos Crees, índios Crees. E eu estive lá no último outono, no verão, quer dizer. Então Eric queria me levar lá até Bud, que era um dos seus convertidos a Cristo. Sua esposa era uma pentecostal firme, Bud era fazendeiro e chegou recentemente, tinha concedido onde expulsar os índios, colocaram na reserva um grande território para caçar. Acho que ele conseguiu cerca de 300 milhas quadradas ou mais como território concedido a ele pelo governo canadense. Bem, naquela primavera, quando eu estava lá, fomos caçar urso depois do encontro e quando, em maio, mas o rio Chinook subiu e isso me impediu. Nunca ouvi falar nada sobre reuniões e Eric ficou insistindo com ele sobre a reunião e ele disse, não quero me dizer hoje que Deus está se mostrando e mostra coisas que estão vindo antes que aconteçam. Ele disse exatamente isso, assim. Ele continuou falando comigo e disse, sabe, tem um irmão que tem epilepsia, disse, se o senhor pudesse apenas chegar a esse irmão, eu creio que se conseguisse chegar lá, ele seria curado. E eu disse, ele teve isso a vida toda? Eu disse, talvez sim. Bem, não escurece lá naquela época do ano, o sol se põe mais ou menos meia-noite, 1h da madrugada, pode ficar lendo jornal, qualquer coisa. E por volta da última parte de maio, o sol nunca se põe. E mal se põe quando desaparece por cerca de 10 minutos, volta assim, deitamos lá assim que ficamos cansados. E na estrada saindo, nos encontramos com um grupo de índios, falei com o antigo cacique lá e deixamos-no lá. Teve 2 filhos, enterraram seus filhos em uma tora e em seus entes. E um tipo de religião, e eles penduraram numa árvore, o tipo de uma religião, um idoso de fino trato, 90 anos, montado numa cela, assim, com seus filhos, e assim. Partimos no dia seguinte, não há nada como passar agora, suba pelas montanhas nessa direção. E eram mais de 100 milhas, e a partir de uma trilha, então pudemos, e assim, começamos a voltar, e assim, estava a caminho com Bud, lá no plantel de cavalos, e desceram num pântano, assim, eu estava andando, conversando, Eric, eu e Bud, o cavalo, tentando sair, tínhamos 21 cabeças, e joguei uma corda, tirei. Então eu estava lameado, você sabe, alguns minutos antes eu montei no cavalo, eu tirei a lama de mim assim, e bem diante de mim, do outro lado da colina, veio um jovem, eu olhei para ele, eu olhei para a cela, parei meu cavalo e vi ter um ataque, mais ou menos assim, espumando, e ficou muito arrogante, destruindo tudo. Então ele se acalmou, e eu vi uma
velha salamandra, vi a camisa sendo queimada, e eu estava cerca de um quarteirão à minha frente tentando pegar o outro fardos, tentando pinotes. Então corri para lá ao encontro de Eri. Nós conseguimos acalmar o cavalo e disse: Eri, tenho assim diz o Senhor para Bud. Irmão Branham, o que aconteceu? Uma visão, vi o seu irmão. Ó, vá buscá-lo, disse. Segura os cavalos atrás, vou esporear o meu e ir à frente, correr diante deles, ver se consigo pegá-los e mantê-los ao lado da colina. Eu corri ao redor do penhasco e eu disse: Bud? Sim, irmão Branham. Quero lhe contar uma coisa. Seu irmão, e eu descrevi. Sim. Quem lhe contou? Ninguém. Eu disse: o Senhor acabou de mostrar a mim. E eu disse: você vai crer em mim como servo dele? Sim, certamente, irmão Branham. Mande alguém descer cerca de 800 milhas e volta à civilização, peça que seu irmão venha aqui. E a primeira vez que ele tiver um desses ataques, eu disse: eles têm tido desde 2 anos de idade, mas é hereditário, seu avô tinha. E ele disse: é verdade, isso mesmo. Agora, eu disse: quando esse rapaz tiver um ataque, arranca a camisa das costas dele, jogue no fogo e disse: isso eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, conforme a sua palavra, ele nunca mais terá outro, enquanto ele crer. Ele levantou as mãos, começou a gritar. Disse: nunca vi isso ser feito, mas seu irmão disse, sem dúvida, descreveu exatamente meu irmão, me disse a verdade sobre meu avô. Isso mesmo, ele disse. Depois que partimos, ele viu alguém lá para pegar seu irmão e ele estava saindo para abrir a trilha aqui. Quando ele subiu no ônibus, subindo, passa por nós 2 ou 3 vezes por semana, subindo e descendo aquela rodovia do Alasca. Ele e a esposa de Bud, Laila, é bem pequenina, uma mulher assim pequena, mais ou menos do tamanho de babá de sabão, depois da roupa de uma família ter sido lavada com ela. Então, tem 5 filhos e uma mulher em cada dona. E assim, Bud saiu para preparar seus cavalos porque ia abrir as trilhas para que pudesse voltar lá com seus caçadores. Assim que ele partiu, bem, então seu irmão, ainda ter tirado suas boas roupas, teve um ataque. E eles estavam acampados em um velho barracão onde os americanos, quando eles estavam construindo a rodovia, o tinham lá. E quando eles tinham um grande salamandra velha, como um fogão, e assim lá você ficava irritado. Ele ficava irritado quando tinha aqueles ataques, e ela ficou morrendo de medo e ia pular pela janela, alguma coisa assim, sério. Mas ela começou a pular para fora, pensou no que ele havia sido dito, e ele teve uma das reuniões em Dawson Creek, e ele começou lá e pulou para cima daquele grandalhão, arrancou-lhe a camisa das costas, chorando, botões e tudo mais, sua camisa branca, caminhão até o fogão. Ele disse: isso eu faço em nome do Senhor Jesus, conforme a palavra do Senhor que nos foi dita. E ele nunca teve um desde então. Resolveu. Ele mandou me avisar para vir uma caçada grátis, e sempre estou procurando coisas grátis, sabem? Então pensei: sim, eu irei, e vou ver se o Senhor me deixa ir. Eu orei, simplesmente não mais do que orei. Logo que eu orei, se movendo naquela direção, eu peguei o irmão Fred Saltman, está aqui em algum lugar na reunião grande. Onde está, Fred? Ali está. Sim, ele é um dos administradores da nossa igreja, irmão Fred, sabe que isso foi dito 3 meses antes de acontecer. Está certo, irmão Fred? E acho que o irmão Simpson, quantos estão no edifício aqui que você conhecem que isso foi contado antes? Levante as mãos, aí está. E foi dito diante da igreja exatamente o que aconteceria. Bem, eu não sabia que esse era o tempo, assim eu subi. Fui para a rodovia do Alasca e o irmão Fred parou na casa de um amigo para caçar Ounce. E é longe demais lá para Ounce. Assim estávamos em região de ovelhas, onde estávamos indo, e assim peguei um pedaço de giz ou terra e desenhei no para-brisa. E eu disse: agora, irmão Fred, se for este o tempo, o irmão se lembra exatamente como será. E ele se lembra disso. Eu continuei subindo. Naquela noite, quando chegamos ao acampamento, o Buddy disse: irmão Branham, ele me abraçou, pulou, falando em línguas, gritando, disse: sabe, aquele velho rude vaqueiro também, louvando a Deus, disse: sabe uma coisa, irmão Branham, meu irmão não teve nenhum ataque desde aquele tempo, e está perfeitamente normal e bem no ano anterior. Eu disse: enquanto ele crer, continua assim.
Continuará assim. Eu disse, agora diga-lhe para entregar a vida a Cristo, servir-lhe para o resto dos seus dias. E não peques mais e não mais sucederá essa coisa. E eu disse, tenho outra visão. Ele contei outra visão. E ele disse, agora havia outros rapazes comigo. Estávamos em uma caçada e aqueles homens pequenos. E um deles estava com a camisa xadrez verde. E ele disse, bem, irmão Branham, disse, não tenho camisa xadrez verde, seu filho Blaine, de 18 anos, disse que não tinha camisa xadrez. Eric Biscoe, também pequeno, pesa cerca de 110 libras, também disse, não tenho nenhuma dessas. E ele disse, que tipo de animal era? Eu disse, parecia um cervo. Disseram, não há cervos aqui alto demais para eles. Talvez caribu. Caribu tem chifre formado de palma de mão. Isso, e esse tinha pontas. Bem, irmão Branham disse, vamos para uma região de ovelhas, não região de cervos ou algo assim. Provavelmente seja outra viagem. O Morgan Bright pode ter sido algum do lugar do Alasca, porque era um urso pardo gigantesco. Urso pardo grisalho, esse é um dos mais famosos de todos. E eu sou guia, ele disse. Estive na floresta aqui, nunca vi um grisalho aqui. Já vi urso pardo comum, mas nenhum urso pardo grisalho. Bem, eu vou, em algum lugar eu vou pegá-lo. E ele disse, concordo que é a verdade. E ele disse, concordo. E partimos 3 dias depois. Montamos acampamento bem no limite do superior da mata, e Deus me disse assim até o milênio, e que me deixe viver lá durante o milênio. Eu simplesmente amo me banhar na natureza. Qualquer um que não consiga ver Deus lá é cego, surdo, mudo, simplesmente vê-lo refletindo-se naquelas montanhas gigantescas. Que coisa! Um abismo chama outro abismo. Então lá em cima, tendo uma ocasião gloriosa. Assim subimos uma montanha. Precisa-se andar em linha reta assim para subir. Não, a mata é só musgo e caribu, tudo que você vê. Vimos cerca de 30 ou 40 ovelhas, não havia nenhuma grande o bastante para matar. Eram meio crescidos os chifres, ou mais ou menos um pouquinho mais que metade, que meio chifre. Eu queria algo grande o bastante para voltar com ele, então voltei a descer. E aí, subindo lá da montanha, Buddy parou e disse, deixe-me usar seu binóculo, Billy. Ele lhe deu o binóculo, nós caminhávamos um pouco, conversávamos sobre o Senhor, gritávamos e corríamos de um lado para o outro e tínhamos um tempo glorioso. É bom ir numa caçada, você vai com irmãos. É assim, ele pegou o seu binóculo e disse, irmão Branham, lá está seu carneiro. Há uns 8 deles e umas 6 milhas, bem, ali em cima daquele pico. Está vendo eles juntos? Eu peguei, é verdade, estão. E bem, é melhor descermos, começarmos de manhã por volta das 3 horas. Devemos estar lá às 9 ou a partir das 10. Os carneiros velhos estarão deitados. Esse será o momento certo. Então, fomos andando. São caribus, disse. Assim, 6 milhas de distância, você sabe. É difícil dizer qual a aparência deles. Então, quando você chega à costa oeste, você desce cerca de 800 milhas até a Vancouver, até você quer não tem um traço de civilização. E as próximas civilizações, assim, a Anchorage, cerca de 780 milhas. E você volta nessa direção, você chega a pequena cidade de Yellowknife, onde você pega o navio lá para os esquimós. Chega-se à Rússia, se prosseguir. Assim, só pode contar consigo mesmo. É lá, Deus pode descansar lá em cima de todos os problemas, provações que os submetemos. Assim, descemos e amanhã seguinte começamos às 8 horas. Aí fomos subindo até em cima da montanha, e aqui vinha uma fêmea de um caribu e um macho de bom tamanho. Começou a subir a colina, aqueles grandes chifres formados uma palma de mão. Ainda lá, e pensei, aí está o primeiro caribu que eu já vi na mata, nunca. E ele disse, sim, esse é um caribu. E assim continuamos colina acima, e as ovelhas não estavam lá. Então Buddy e eu demos a volta, e ele começou a andar em cima para os redores, e seu filho Blaine procurando os animais para caçar, e caminhamos por aqui. E disse, e de repente eu gritei, glória a Deus. Olhei lá, e lá estavam aquelas grandes montanhas com o pico coberto de neve e musgo de caribu. E logo abaixo vinham os pinheiros, pinheiro pigmeu, e um pouco mais para baixo, lá estava o mato avermelhado. Um pouco além estava o álamo trêmulo, amarelo, tudo refletindo-se no lago abaixo. Que coisa!
Bud e eu simplesmente nos abraçamos e dançamos, e uma pequena dança irlandesa ali, fomos gritando e louvando e berrando a Deus, e colocamos os braços um ao redor do outro, simplesmente louvando a Deus, e tivemos uma ocasião maravilhosa. Então, desci, e que história que aconteceu com Ed? Chamamos a almofadinha, porque começamos a ir ali, e disse ali, não, é Blaine, lá está lá atrás, em outro lugar, e ele é índio. Então nós olhamos ao redor com uma câmera de vídeo assim, e eu olhei para trás lá abaixo do morro, vi ele desse lado assim, e ele estava ele estava espreitando assim um caribu macho, e viu lá embaixo dá-lo de comer aos índios, os quais ele era missionário, e ele atirou no caribu, e saímos, limpamos, voltamos por volta de 1 hora, encontramos nossos cavalos de sela novamente a cerca de meia milha, e então ele disse, eu disse, irmão Branham, meu irmão gosta de caminhar. Eu disse, sem dúvida, se escalarmos a montanha, aqueles carneiros cruzaram deste lado, desceram por aquela outra grota lá, voltaram. Ele disse, vamos deixar Ed e os demais, voltamos aqui a atravessar essa picada e pegar um cavalo de sela, e o caribu, levarmos o caribu para o acampamento, e assim caminhar, e eu disse, tudo bem, vamos fazer isso. Nesse modo, estávamos fazendo assim, uma sardinha, comemos uma lata de sardinha a cada, e ficamos ali, e eu estava olhando ao redor, e olhei com binóculo, e eu disse, Buddy, olha aqui, o que é aquilo lá? A umas 3 milhas de distância estava aquele caribu deitado. E era estranho, não era de formato de palma de mão, eram grandes pontas, e assim, lembra-se, lá está aquele panorama, e lá estava aquele animal deitado exatamente daquela maneira, e disse, apenas uma coisa que impede a visão, alguém com uma camisa xadrez, e eu olhei, e de repente ele estava com a camisa xadrez verde, e pensei que o irmão não tinha um, e ele disse, minha esposa deve ter colocado na mala ontem, e aí quando teve que trocar a camisa, eu coloquei ela, e eu disse, você simplesmente tinha que fazer isso, filho. Buddy começou a gritar, mas o irmão pode ficar bem aqui e atirar nele a 3 milhas de distância. Não pode, irmão Branham. Eu disse, de acordo com a visão, eu estava bem perto dele, e ele me disse, irmão Branham, eu lhe digo, como vai chegar lá? Não sei, mas vou chegar lá. Como vai? Contornando o panorama. E isso E disse, se escorregar uma branca, terá umas 1000 toneladas de neve sobre si. Cerca de 1 minuto, o senhor cuidará disso. E bem, eu segui-lo, e aqui veio ele. E esses rapazes disseram, foram ficar lá até vermos o irmão pegar o caribu, e disseram, então vamos descer, pegar os cavalos, e nós iremos encontrar com o irmão no final do vale, cerca de 4 ou 5 milhas abaixo. Disse, tudo bem? Então começamos a contornar. Bud e eu, cerca de meia hora, completamos a vale, aquele caribu deitado lá mesmo, olhando para nós, e não nos viu. Ele devia estar dormindo, e subimos por uma pequena picada, chegamos a 30 jardas dele, lá estava ele deitado, de gigantesco animal se levantou ali, e eu o acertei enquanto nós estávamos sentados atirando o couro e assim por diante. Ele disse, irmão Branham disse que esses chifres tinham 40 polegadas, exatamente, irmão Branham, deve ter 142 polegadas, e ele disse, não, são exatamente 42, tem uma fita métrica? Sabe? Não, mas espere um minuto, o irmão disse que ia pegar um grande urso pardo antes de chegar lá embaixo, haveria um grisalho antes de voltar para aquele rapaz onde ele estava de camisa xadrez, é verdade? E ele disse, é verdade. E então não havia nada dessa altura, absolutamente nada, só musgo por milhas e milhas, colinas de musgo. Ele disse, onde está ele, irmão Branham? Eu disse, ele pode prover um. E ele disse, você duvida disso, Bud? Eu disse, não, senhor. Então ele levava o rifle um pouco, e depois eu levava um pouco, e assim tínhamos de caminhar de lado, descendo aqueles grandes chifres, roçando no musgo, e chegamos a cerca de 1 milha, paramos, olhamos ao redor. Ele disse, seria melhor aquele velho urso ir aparecendo, não seria? Eu disse, com que o irmão está preocupado? Ele disse nada, continuamos até chegarmos a uma pequena geleira, sentamos lá, descansamos um pouco para refrescar. Disse, irmão Branham, imagine, não temos mais do que menos do que meia milha até chegarmos àqueles rapazes em algum lugar entre aqui e lá, o irmão vai matar um grisalho. Eu disse, isso mesmo, isso mesmo. Eu disse, você está duvidando, Bud. Ele se levantou e me segurou pela mão e disse, irmão Branham, meu irmão nunca mais teve um ataque desde aquele dia.
Ele disse, o Deus que poderia contar sobre meu irmão não mentiria a você. Eu disse, Buddy, estará lá. De onde virá? Não sei. Eu disse, Buddy, eu estou com 52 anos. Na época, eu disse, tenho visões desde crianças, e quando vi esse caribou ainda morto, e veja, se seus chifres não dão 42 polegadas, então, havendo uma visão, eu caminho de volta para onde aquele grupo estava, com o qual eu estava, e eu matei aquele urso grisalho pardo. Ele disse, irmão Branham, posso ver 20 milhas daqui? Ele disse, Deus vai ter que levantá-lo do chão ou fazê-lo descer nos céus ou algo assim. Eu disse, não se preocupe, ele estará lá. Fomos mais umas 100 jardas. Ele estava quase esgotado e pesa 150 libras. E esse troféu, e dissemos, sim, havíamos tentado ali, e havia pinheiros, então, assim, dessa altura, e havia alguns galhos silvestres, assim, e então joguei algumas pedras nelas, assim, umas galinhas do inverno, e o irmão já comeu umas dessas galinhas do mato do inverno? Não, acho que não, são ótimas. Agora, ele falou, está quase na hora daquele velho urso aparecer. Eu disse, Buddy, você está duvidando? Ele disse, não estou. Não cabe a mim entender, cabe a mim crer. Amém. Deus no céu sabe que essas coisas são verdade. Por me ir aqui de pé e diria se não fosse verdade. Então comecei a me virar para dar-lhe o rifle e pegar a cabeça. E quando me virei, eu disse, Bud, você está com binóculo no seu pescoço? O que é aquilo que está de pé ali do lado da colina? E ele ergueu rápido o binóculo e disse, fala-me. Com certeza não é uma vaca leiteira de alguém, não há isso na região. Esse é o maior urso pardo que eu já vi na vida. E aquele, o sol brilhando nas costas deles, é um grisalho. A que distância acha que ele está? Ele está umas 2 milhas lá em cima. Então, o que estamos esperando? Vamos? Ele disse, tem certeza que vai pegá-lo? Claro que vou pegá-lo. Que arma você está usando aí? Ele disse, era uma arma pequena que eu recebi do irmão uma vez, anos atrás, um pequeno rifle 270, barato. Eu disse, bom, fomos chegando mais perto e quanto mais nos aproximávamos, o urso maior parecia ser, e parecia um monte de feno gigante lá naquele musgo, sabe? De pé lá, uma criatura enorme, de cabeça dessa largura, sabe? Maxilares assim, grandes, escolhendo os seus raminhos para comer, com mirtilo e comendo-os, parado assim, um animal enorme. E chegamos a umas 800 jardas dele e ele disse, irmão Branham, já atirou em um urso pardo antes? Eu disse, já atirei muitos ursos, Buddy, mas nunca atirei em um urso pardo grisalho antes. Ele disse, o grisalho é o maior lutador entre todos, eu entendo. Ele não sabe morrer bem? Não. Quão longe, irmão, pode chegar? Quão perto tem que chegar para atirar nele? Escreva no meu... Então, deixe que alguém me escreva sobre isso, que queira acerca de qualquer dessas coisas, se quiserem. Então, eu disse, bem, agora não, eu estava mais perto. Então, ele disse, estamos chegando bem perto agora, ele pode atacar a qualquer momento. E eu disse, sim, eu sei disso, mas vai estar tudo bem. Agora, ele disse, quando se atura em um urso, agora, irmão Branham, atira-se nas costas, você tem que quebrá-lo, porque ele continuar lutando, não conseguirá se livrar dele, e de acordo com a visão, ele atirei no coração. Eu espero que o irmão não tenha cometido algum engano nisso. Eu disse, não cometi. Eu disse, lembra-me disso, porque numa visão você está em um consciente de ambos. Explicamos a outra noite, você está em 2, não se pode esquecer. Sim, está. Assim fomos chegando até cerca de 250 jardas. Foi a última ravina profunda que atravessamos e eu disse, olhe para ele, não é uma beleza? Ele disse, sim, acho que é. Eu disse, muito bem, Bud. Agora, quando eu me levantar daqui, ele virá. Eu disse, apenas observe. Ele disse, estarei observando. Então, eu coloquei um cartucho na arma e estávamos fazendo uma ravina, assim, me atravessei, aqui veio ele, minha nossa, eu parei, atirei, simplesmente parecia como se uma arma de atirar feijão tivesse acertado o rapaz. Ele não parou nem um pouquinho, então, que tremenda velocidade, nunca vi nada assim. Então eles esperam um cavalo em velocidade, qualquer coisa assim. O urso pode dessa maneira, ir descendo aquela colina direto em nossa direção daquela maneira. E então...
coloquei outro cartucho e aí ele estava mais ou menos 30 ou 40 jardas diante de mim nessa direção, e agora, antes que pudéssemos chegar, colocar esse cartucho, 30 ou 40 jardas, e ele caiu, tirou o coração, pulmões, tudo dele, e era uma bala Nosler, vocês sabem, carregando cartucho assim. Aí Buddy olhou para mim, eu estava em branco, eu estava bem branco. Ele disse, irmão Branham, eu não queria no colo, eu também não. Eu disse, ufa, disse, quero lhe dizer, depois que terminou, se tivesse sido uma daquelas visões, se não tivesse sido uma daquelas visões, eu nunca teria subido aqui com o irmão. E nenhum de nós conseguia movê-lo. Então, pesava 1.000 libras e não conseguimos limpá-lo e pegá-lo. Começamos a descer e dissemos, irmão Branham, pegamos os chifres e vamos chegar a exatamente 42 polegadas e simplesmente tem que ter isso, e é melhor a ser exatamente isso. Nunca vi um, parece estar sonhando quanto a isso. Agora, quando estávamos lá embaixo, eu disse a ele, agora observe, Blaine vai colocar as mãos, agora, você se lembra uma pequena mão, assim, em torno do chifre, lembra, seu irmão Fred, como eu disse que seria? Eu disse, observe, Eri, e Buddy disse, espere, chegou lá no cavalo e tal, e estávamos com cheiro de urso, sabe, aqueles cavalos não gostam de cheiro de urso, então vocês ficam espantados assim, então o cavalo estava tentando sair, e eu peguei a fita métrica, caminhando assim, andando, e eu disse, vem aqui, Blaine, e cutuquei Eri, e coloquei isso, então dou a minha palavra, 42 polegadas exatamente. Agora, os chifres encolhem cerca de 2 polegadas quando secam. Aquele urso pardo está deitado está em meu gabinete de leitura, está pendurado, os chifres estão pendurados na parede, o taxidermista os havia fixado ali, arrumado, 42 polegadas exatamente. Agora, para que Deus falaria a um homem algo assim sobre uma caçada? Quando voltei, mamãe estava doente. Fui vê-la, ela disse, Billy, veja, ele estava me encorajando, preparando para algo. E eu disse, mamãe, o Senhor sempre a curou. Ela disse, Billy, vou para casa para ver papai. Eu disse, mamãe, não fale assim. Eu disse, sim, vou. Eu orei por ela, e o irmão Fred e todas as testemunhas sentadas aqui. Então, a próxima coisa que se sabe é que elas levaram para o hospital, e o médico nem sabia o que estava de errado. Eu fui orar por ela e disse, filho, estou partindo. Agora, a minha mãe era uma mulher vigorosa. De qualquer maneira, certo dia, uns dias depois, entrei e encontrei ela olhando, e ela estava olhando para o céu, e ela disse, Billy, eu vejo. Eu disse, senhora, claro, mamãe, sim, eu vejo bem aqui. Ela disse, você está tão velho, Billy, viu? Seu cabelo branco e barba, você está com o braço em volta da cruz procurando alcançar-me. Teve uma boa noção, então era isso. Agora, irmãos, aqui sabem que é verdade. No dia seguinte, era domingo, eu estava pregando, mandaram me avisar, e eu disse, não acredito que mamãe esteja partindo, Deus me mostra sempre meus familiares partindo, mas mamãe, ele nunca me mostrou. Aqui vem o recado, e eu estava bem no meio da mensagem, e alguém entrou e disse, vá para a mãe agora mesmo, chame o telefone, ela está morrendo nesse minuto. E eu disse, morte, espere, a palavra de Deus é mais importante. Este homem sentado aqui, irmão Borders, depois que o culto terminou, fui ver mamãe, encontrei-me com o irmão Borders, ele disse, irmão Branham, irmão não tem nem 6 pés, mas vi um homem de 10 pés no púlpito esta manhã. E eu disse, irmão Borders, Deus cuidará de tudo isso para a mamãe. E alguns dias depois, eles me chamaram ao quarto e ela realmente já estava partindo. Reuniram os filhos, ficaram ao redor da cama e eu disse, mamãe, a senhora está realmente partindo? Ela disse, sim. Então ela já não conseguia mais falar. E eu lhe dizia o que Jesus significa para a senhora, mamãe. Lembro-me de tê-la batizado em seu nome há algum tempo lá na água. E eu disse, diga-me o que ele significa para a senhora agora. Ela disse, mais do que a vida para mim. Eu disse, mamãe, se a senhora está partindo, sou seu filho pregador. Quero saber de minha própria mãe que vai se encontrar com Deus. Quero segurar sua mão aqui, mamãe. Quero que segure, ela disse. Fiquei segurando. E ela não conseguia falar. Parecia estar paralisando seu rosto. Eu disse,
Não consegue falar, mamãe? Ela não conseguia. E ele disse, escuta, Jesus é o mesmo para a senhora. Ela começou a acenar a cabeça, então ela chegou ao ponto que já não mais conseguia acenar a cabeça. Mas Jesus é tudo para a senhora, agora ele está vindo para levá-la. E ela não conseguia se mexer. E eu disse, mãe, a senhora sabe uma coisa ao ver que está piscando aos olhos, se Jesus ainda significa para a senhora a mesma coisa que sempre significou no dia que batizei nas águas, pisque os olhos. Ela piscou os olhos e ela foi para o lar. O vento veio, ela foi para o lar, eu fui para casa, saí da funerária, peguei as roupas, vocês sabem como é, você nunca... Os filhos chorando em um lugar e outro em outro, e a mamãe era o poste de amarre da família, nunca mais seremos os mesmos. Doc, sua família neste canto, Jesse, sua família naquele canto. Acabamos de enterrar Howard recentemente, disse, bem... Estamos acabados, rapazes. Eu disse, viremos, não viremos ver uns aos outros. A mãe era o nosso suporte. Fui para casa à noite e depois de escolhermos a roupa, eu fui para casa. A senhora Domico, alguém conhece de Chicago? Tem sido uma amiga muito querida da campanha. Ela me deu uma Bíblia. Era uma daquelas Bíblias de letras vermelhas com zíper. E alguém, quando preguei aquele sermão, o cordeiro e a pomba. Eles me enviaram 2 pombas como suporte. E outro irmão meu, Norman, me enviou uma pequena pomba e um cordeiro. O irmão Borges me deu o cordeiro. Eu peguei a Bíblia. Eles estavam no canto chorando. E todos vocês, homens negócios, quando eu estive na Jamaica, vi minha sogra, disse-lhes à mesa, lá na Jamaica, disse, alguém da minha parentela está morrendo, que não tem dentes, eu a vejo partindo. Exatamente à mesa, Demosha Carrion, e todos sentados ali, dali a poucas horas, minha sogra repentinamente morreu, sem dentes. Eu disse, vi um homem cuspir sangue, telefonei e disse, não deixe Billy, esteve alguém lá naquela reunião de Jamaica aquela vez? Sim. A 2. E eu disse, Billy, não suba lá, vi um jovem cuspir sangue, foi meu cunhado, ele teve hemorragia quando sua mãe morreu, simplesmente lhe causou tanto choque. E encontrando-me aqui aquele dia, peguei essa Bíblia, disse, pai, não sei. Talvez só o teu amor. Tu não me mostraste a sua partida, mas estou tão machucado, Deus. Poderia me dar alguma palavra de consolo da tua palavra? Deixe-me ler alguma coisa que sirva de consolo para mim. Apenas deixei a Bíblia assim, lá estavam grandes letras vermelhas. E de repente, ela não está morta, mas dorme. E entrei no quarto, fomos dormir. Levantei-me por volta das 8 da manhã seguinte, iam terminar de arrumá-la. Meda saiu para pegar o café da manhã para as crianças, Joe chorando, Beck em um canto, e chorando, será que vou ver a vovó novamente? E eu disse, sim. Ela só foi lá para cima, nós a veremos novamente. E assim, todos estavam chorando, podemos ver a vovó mais tarde. E eu disse, vocês podem ver o corpo em que ela morou, mas a vovó subiu para estar com sua outra avó lá no céu. E Joe não conseguia entender, meu garotinho, sabe, eles não conseguiam entender. Ele disse, então vovó não vai voltar esta noite? Eu disse, não. E quando ela vai voltar, quando Jesus voltar? Eu fiquei de pé ali e me virei, e quando fiz, não me peçam para explicar, não há como explicar. Eu vi a mim mesmo lá de pé, como estou aqui diante desta audiência, e estava dirigindo cânticos. Nunca fiz isso, nem mesmo sei cantar, em absoluto. Então, e havia uma enorme multidão de pessoas deste lado do auditório, parecia que era do lado de fora, como não sei como chamariam isso, como que colina abaixo, ou como que anfiteatro. E estavam tão distantes lá atrás. As filhas estavam que tinham de ser erguidas assim, de modo que não estavam bem distantes, atrás tinham que ser olhar assim. E tinha 3 fileiras assim, e bem no meio estavam como um amontoado de criancinhas com convulsão, aleijadas, colocadas nas fileiras ali. E eu estava com um terno escuro, cantando, trazei os pequeninos a Jesus. Cantamos bastante isso na igreja, principalmente ao dedicar crianças, e havia um camarote ali onde as celebridades se sentavam e o púlpito estava perto, e eu estava
embaixo dirigindo cânticos e de repente eu estava ali olhando para mim mesmo. E não tentem elucidar isso porque não se pode. Então, quando eu estava aqui, então se tornou aqui, não sei. 2 deles se uniram. E é uma boa coisa quando 2 se unem. Comprei uma câmera lá, vindo, eu não sabia tirar fotos. Olhei, através daquilo, o rapaz via 5 ou 6 objetos. Comecei a focalizar. Billy disse, focalize. Todos se tornaram um. É uma boa ideia fazer isso, sabe? Você vê coisas diferentes quando não se focaliza. Use a palavra de Deus como foco e você irá ver de que eu estou falando. Primeiro foco. Assim, estando lá, entrei nessa visão. E enquanto eu estava lá, notei que uma pessoa de renome chegou à parte de trás. E estavam, eu disse, bem, estão vindo ao camarote das celebridades, então vieram caminhando nessa direção. E pensei, bem, vou cantar mais uma vez enquanto aquela senhora está vindo. Ela estava vestida à moda antiga. Agora, algumas das senhoras se lembrarão disso, quando usavam um tipo de saia ao redor assim, se estendia por baixo, por cima dos sapatos, com cadarços, e tinha uma espécie de comprida, como que se chama essas coisas que a senhora está usando aqui agora? Blusa. Uma coisa dessa, sim, tinha mangas bem compridas, lembram-se? E subia em volta do pescoço aqui com um pequeno tipo de botãozinho que põe aqui. Então, com um grande chapéu de lado, virado assim, as senhoras naquele dia tinham cabelo longo, puxavam por baixo assim, colocavam no chapéu, colocavam um alfinete nele para mantê-lo no lugar. Porque tinham que sentar na cela, assim. E essa senhora via chegando assim, todos as respeitavam e bem, era o camarote de celebridade. Então, mais uma vez, todos deste lado, trazei-os. Agora, trazei-os. Então, tudo no meio, todos juntos agora, trazei os pequeninos a Jesus. Assim como eu, ao falar, a senhora já havia entrado no camarote, eu pude ver que quando ela entrou, todos se levantaram e estavam fazendo assim, cumprimentando, e ela os estava cumprimentando. Pensei, bom, está na hora de pregar, vou orar por aquelas pessoas enfermas. Subi ao púlpito assim, o camarote estava à direita, tão perto quanto esse irmão sentado aqui. Me virei assim, pensei, bem, agora essa senhora se inclinará para mim, de modo que vou cumprimentá-la. E então, quando me virei, já estava de cabeça baixa assim. Eu estava baixando a cabeça assim, quando eu levantei a cabeça, na mesma hora, eu a encontrei e era mamãe. Jovem, bonita. Eu olhei para ela, disse, mamãe? Ela disse, Billy! E naquele momento os relâmpagos começaram a lampejar no edifício, os trovões giram e correu um tremor e uma voz disse, não temas acerca da tua mãe. Disse, ela está da mesma maneira que ela estava em 1906. Eu disse, o quê? 1906, Emeda disse, o que há com você, minha esposa? Eu disse, querida, 1906, o que foi 1906? Ela disse, por quê? Eu disse, uma visão, eu vi mamãe aqui de pé. Disse, viu o quê? Eu disse, vi mamãe. Disse, tem certeza, viu? Eu disse, sim, ela estava parada aqui, bonita. E eu disse, ela era apenas uma jovem. Então eu fui e peguei o antigo registro familiar, sabe o que? Ela era em 1906, a noiva de meu pai. Esse é o ano em que ela se casou. Agora, ela é parte de outra noiva, a noiva do Senhor Jesus. Alguém de algum lugar me enviou um nick, eu estou com ele aqui no bolso. 1906. E aquele Espírito Santo, quando vier, ele vos revelará essas coisas que eu disse, e vos anunciará o que há de vir. Agora, o que é isso? A caçada só estava me fortalecendo. Vejam, uma das melhores viagens que já fiz, sabendo disso, é esse grande choque. Isso foi amor. E irmão, irmã, se todas essas outras coisas, visões foram perfeitamente certas do que o Espírito Santo anunciou, tem que ser o Espírito Santo. A Bíblia disse que se acontecer, então era ele. The Bible said that if it come to pass, then it was him. Then what a hope we got. Então, que esperança temos? Algum dia vamos deixar este lugar, nos tornaremos jovens homens e mulheres para nunca mais morrer. Prefiro saber isso do que saber que ia ser presidente do mundo e viver por 1 milhão de anos. Preferiria saber que eu estava na mão de Deus.
Fico feliz em saber esta noite que esse mesmo Jesus que fez essa declaração está aqui depois de 2000 anos. Vejam, não pode perecer, é eterna. E Ele é o mesmo Jesus esta noite que foi no dia que fez essa declaração. Ele ainda confirmará essa palavra se crermos nela. Vocês creem nisso? Quando vier aquele Espírito Santo, não falará de si mesmo, mas tomará as coisas, aquilo que é meu, que é a palavra, e as anunciará a vós. Então também ele vos anunciará o que há de vir. No livro de Hebreus, capítulo 4, a Bíblia disse: a palavra de Deus é mais penetrante. Agora, quem era a palavra? Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habita. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a medula do osso e apta para discernir os pensamentos do coração. Esse é o nosso Deus. Não estamos perdidos, amigos. Ainda estamos na graça de Deus. Eu sinto, para falar de qualquer coisa, falar de um passado e, como eu disse na noite passada, como aqueles discípulos estavam tentando viver da reunião que tiveram no dia anterior, aguardando por outra, mas se esqueceram que o próprio Criador do vento e das ondas estava deitado no barco. O Deus que estava lá em cima naqueles montes para colocar aquele urso pardo grisalho, de acordo com sua palavra, que está deitado lá no chão para evidência. Agora, se desejarem escrever para ele, escrevam para Bud Southwick, SOUTHWIKC, Bud Southwick, Fort St. John, Colômbia Britânica. Só deixe que eles respondam a carta. A propósito, se estiverem fazendo uma caçada, vá lá. Aí lá está uma boa pessoa com quem rir. Notem, eu tinha contado isso todos aqueles caçadores para cima e para baixo daquela estrada, a tal ponto que creio que vou ter uma reunião de verdade na próxima vez que for lá, apenas com os guias. E no ano passado, isso foi este ano, agora mesmo, o mesmo Jesus que fez essa promessa disse: não vos deixarei nem vos desampararei, eu estarei convosco sempre até a consumação dos séculos. Vocês creem nisso? Com tais evidências, com tal verdade vindicada, verdade positiva, como podemos nos sentir de alguma outra maneira do que como gostaríamos de atravessar esse telhado, ser arrebatados? Será que deixamos as coisas do mundo nos entorpecerem de tal maneira a ponto de que vemos coisas tão vitais que são positivas, provadas que são verdadeiras agora? Cada pessoa enferma aqui, se você apenas crer nesse mesmo que fez essa promessa e por esse mesmo que tirou a epilepsia daquele rapaz, daquele homem, é o mesmo Deus que está aqui agora. Se eu puder tirar isso de você, eu faria, mas não posso. Ele já comprou isso por você e a única coisa que precisa fazer é crer. Se o rapaz tivesse tido o ataque e a pequena mulher disse: o que tem a ver essa camisa a ver com isso? Isso provavelmente não funcionaria com ninguém mais. Eles estão vendo. Naamã mergulhou no rio 7 vezes, mas outra pessoa mergulhando provavelmente não sararia da sua lepra. Mas notem, é o que ele disse que é a verdade. Uma verdade perfeita e vindicada. Agora está ficando tarde até para fazer uma fila de oração. Vamos só parar um minuto. Vamos pensar apenas. Isso é o que Deus prometeu? Esse seria o Espírito Santo genuíno que faria isso? Está certo? Bem, quem diria que ele não era o Espírito Santo? Ele era. E eu e o Pai somos um.
O Espírito Santo era Pai. Ela dará à luz aquele santo que é concebido nela do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo e Deus são exatamente o mesmo Espírito, estava nele. E observem o que ele fez quando uma mulher tocou sua roupa. Quando ele olhou para a audiência e, conhecendo seus pensamentos, não diz a palavra que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes apta para discernir os pensamentos do coração. Não promete ele em São João 12 ou São João 14:12 que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço? Ou alguma vez isso falhou, senão que é verdade? Então Deus está aqui. Ele está aqui para fazer com que toda pessoa aqui fique bem. Ele está aqui para salvar toda alma perdida. E antes que eu faça um apelo ao altar, como eu sinto, vejam, para fazer esse apelo ao altar, vamos apenas invocá-lo. Quantos de vocês vão deixar eu dizer, talvez haja desconhecidos aqui, nunca vi pessoas assim, não, essas pessoas em outra reunião, não. Mas realmente eu nunca as vi. Isso encorajaria meu coração se eu pudesse ver a própria presença de Cristo vir entre as pessoas que faziam o mesmo que ele fez. Isso incentivaria vocês? Inclinemos a cabeça em uma palavra de oração. Todos os olhos fechados. Agora deixem o Espírito que segue a palavra. Agora, Pai, tenho o melhor que sei. Tu conheces meu coração, sabendo que essas pessoas estão sofrendo com esse calor e que estão apertadas de pé, mas têm sido muito pacientes. Posso imaginar que foi o mesmo tipo de multidão que ficou à margem daquele dia. Naquele dia eu te ouviu falando do barco, então tu lhes disseste, faze-te ao mar alto e lançai a rede para pescar. Não ver se há algum lá, eles estavam lá. E como aquelas notáveis palavras daquele apóstolo disseram, Senhor, havendo pescado toda noite e nada apanhado, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Quando obedeceram a tua palavra, colheram uma grande quantidade de peixes, até as redes começaram a se romper. Senhor Jesus, sem dúvida, as mulheres deixaram levar roupa aquela manhã, muitos homens deixaram campos de trabalho, as colheitas, pescadores deixaram as redes para ouvir a palavra de Deus. Senhor Jesus, se tu estivesses aqui em forma física esta noite, é muito duvidoso que mais do que o que está reunido se reuniria. Mas essas pessoas creem que tu não estás morto, que tu ressuscitaste dentre os mortos e manifestas a tua palavra e cumpres a tua palavra, a palavra que li para elas das Escrituras Sagradas esta noite. E como nosso Senhor certa vez foi entregue, recebeu uma Bíblia e o rolo, e ele leu e se sentou, ele disse, hoje se cumpriu esta Escritura. Que isso aconteça novamente, Senhor, que aconteça novamente, que nesse exato dia, nessa exata noite, que se cumpra a Escritura que li. E estivemos todos sendo ensinados durante a semana que essa era a mesma coisa que devia provar o tempo do fim. E então nossos corações irão embora felizes. Pode haver muitos aqui, Senhor, aos quais estás falando. Ajuda-nos esta noite a conhecer a Tua palavra indicada como sendo a verdade. Concede, Pai. E enquanto estamos de cabeça inclinada, com uma forma de avaliação para me acalmar para a pregação, quantos de vocês aqui não são realmente um cristão que nasceu de novo? Agora, você pode ir à igreja, mas não é o que eu estou perguntando. Se você não é um cristão que nasceu de novo, mas crê que existe um Jesus vivo,
um Espírito Santo real. Eu gostaria de ser lembrado a Ele agora, poderia apenas, enquanto todas as cabeças estão abaixadas agora e os olhos fechados, levantar a mão para Ele. Senhor, lembra-te de mim. Deus abençoe você, Deus abençoe. Deus abençoe. Isso é muito bom. Há outros. Agora, não somos muitos em número, mas sabiam que é o mundo que procura grandes coisas e grandes números? Como dissemos ontem à noite, foi só a voz pequena e tranquila que atraiu o profeta para se apresentar com o rosto velado. Agora, tenham fé em Deus. Meu irmão, minha irmã, tenha fé em Deus. E se nosso grande e amável Senhor Jesus vier até onde esta palavra está sendo colocada aqui, sua própria palavra aberta, e provar para você que este Espírito Santo de que falo é a verdade. Você pode ter ficado confuso muitas vezes com muitas coisas, mas isso só serve para mostrar que há algo real em algum lugar. E quando fizer isso, quero que você, que levantou as mãos, venha me ver. Um momento. Agora, pare levantar a cabeça. Senhor Jesus, toma este culto em tuas mãos agora. Sou teu servo. E toda a pregação, apenas uma palavra de ti significará mais do que tudo o que poderíamos dizer em toda a nossa vida. Apenas uma palavra. Concede agora, Pai, enquanto encomendo isso, esses testemunhos, tu sabes que são verdadeiros, Pai. Tu fosse aqueles que os deu e nunca falharam. Concede em nome de Jesus. Amém. Agora, quantas pessoas aqui que não têm cartão de oração estão enfermas? Levante a mão. Em todo lugar no edifício que não tem cartão de oração e enfermas. Muito bem. E aquelas que têm cartão de oração, levantem a mão. Mais ou menos a mesma coisa. E estão todos misturados. Agora, olhar para a audiência primeiro, para ser sincero diante de Deus, diante de vocês. Eu sei que estou olhando aqui que alguns dos meus amigos estão sentados nesse canto aqui, irmão Noel e a irmã Jones e o irmão Outlaw, meu filho, este irmão aqui, Noel Moore. Não conheço esse irmão, mas já ouvi nas reuniões últimas vezes. Também não consigo lembrar do nome desse irmão, mas eu conheço só de rosto. Irmã Williams, irmã Sherrod, sentada aqui no canto. Bem lá atrás, algumas pessoas do tabernáculo em Jeffersonville. Sentado aqui está um precioso e velho amigo meu com 90 anos, que vem de Ohio, dirige de um lado ao outro do país. Estou partindo para a África e ele e sua admirável esposa perguntam se poderiam ir para a África comigo. Disseram, nós, com 90 anos. Um irmão alemão, não conhecia o Senhor. Quando preguei certa noite, entrou com suas roupas boas para ser batizado. Com 90 anos. Sem contar, eu creio que este é o irmão Waldrop e a irmã Waldrop lá, sentados lá. Agora é o irmão Borders. É mais ou menos isso a esses. Estou citando o nome deles agora. Se você me conhece, assim, não ore, está vendo? Ore por mim. Mas quero que vocês que não me conhecem e sabem que eu não o conheço, eu quero que digam no coração, Senhor Jesus, eu ouvi falar disso, eu ouvi esse ministro esta noite ler da Bíblia, eu ouvi esse testemunho, e eu ouvi coisas semelhantes, sabe, de ocasiões diferentes que aconteceu. Estamos tão perto assim do fim, Senhor. Estamos tão perto. Lembrem-se, quando eu vi o sinal feito sobre Sodoma, a cidade que queimou, Jesus referiu a ele e disse, como aconteceu, que ele foi o último sinal que receberam antes que a cidade fosse destruída. E Jesus disse que essa será a repetição na vinda do Filho do Homem. Agora, sabe o que é isso? Como que o Deus em carne. Quantos creem que aquele foi Deus que falou com Abraão?
Sim, bem, e a Bíblia diz Elohim, assim, esse é o grande Criador dos céus e da terra, o todo suficiente, e ele era. O que estava mostrando em corpo humano comendo carne de vitela, bebeu leite de vaca, então pôde desaparecer. Visitar-te no tempo em que eu te prometi, estão vendo? Chamou pelo seu nome e com as costas viradas disse: onde está Sara? Ela disse: está atrás da terra, na tenda atrás de mim, visitar-te no tempo da vida. E Sara atrás da tenda, ela disse: por que Sara riu? Lembre-se, a Bíblia disse que ela estava na tenda detrás dele e disse: porque Sara riu? Ela disse: não fez isso? Sara disse: sim, fizeste. Estão vendo? Isso mesmo. Um homem ali de pé, Deus representando-se em carne humana. Jesus disse que seria a mesma coisa na vinda do Filho do Homem. Deus em sua igreja. Você, eu, representando-se. Agora, houve uma pequena mulher. Quando Deus estava em Cristo, ele tinha o Espírito plenamente, ele era Deus. Eu sou apenas um de seus servos e você é apenas um de seus servos. Nós temos o Espírito por medida, ele tinha sem medida. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Em mim está apenas um pequeno dom, mas não importa quão pequeno seja, é o mesmo Espírito. Agora, se for o Espírito de Deus, ele fará as obras de Deus. Agora ore e diga: Senhor Jesus, uma pequena mulher certa vez tocou sua roupa e dizemos aqui no Novo Testamento, e disse em Hebreus, disse: ele é o sumo sacerdote agora mesmo, que pode ser tocado pelo sentimento de nossas fraquezas. Quanto sabe que isso é a Bíblia? Diga um amém. Claro, tem que ser verdade. Bom, se ele é mesmo ontem, hoje, eternamente, como ele responderia? Da mesma maneira que fez ontem, assim faria hoje. Agora, ore e diga: Senhor Jesus, deixa-me tocar tua roupa. Então, dá um pequeno dom, tu destes a ele para nos encorajar, um pequeno dom. E ele não me conhece, estou sentado bem atrás, aqui, onde quer que esteja. E ele não me conhece, mas tu me conheces. E deixa-me ver teu grande Espírito, Senhor. Não que eu tenha de fazer isso, mas apenas para ajudar, incentivar aos demais, porque lemos a palavra. Deixe-me tocar a tua roupa, então fala de volta. Deixe-me ser usado esta noite, Senhor, para esse propósito. Não seria maravilhoso se ele fizesse isso? Agora, apenas ore, quietamente. Diga: Senhor, deixa-me tocar tua roupa. Eu me renderei ao Espírito. E então que o Espírito Santo faça o resto. Porque agora eu falei, testifiquei, mas não posso fazer mais nada agora. Estou no fim do meu caminho. Agora, só observando a audiência para ver. Vocês sabem, vocês entendem. Atrás, à minha esquerda, bem atrás, mais ou menos até a metade do edifício, está uma mulher orando. Ela está para morrer, se Deus não ajudar. Tem câncer e está no seio. Que ela não perca isso. Ajuda-me, Senhor. Irmã, se a irmã crer... que coisa. Ela vai perder. Senhor Jesus, ajuda-nos, rogamos. Mary, May. Aí está. Somos desconhecidos um do outro, não a conheço, a mãe não me conhece. Eram as condições de tudo que foi dito, foi verdade, então creia, terminará. Amém. Agora da escuridão que estava sobre ela, é luz. Tão certo quanto aquele rapaz e a epilepsia ficou longe dele, o mesmo Deus, aquele que estava lá nas matas do norte, é o mesmo Deus aqui, apenas continuem crendo.
Amém. Se tu podes crer. Aqui está sobre uma mulher sentada na minha frente. Tem algo errado nas costas dela. É um disco deslocado nas costas. Ela não é daqui. É de Montana. O nome dela é Miss Stubbs. Levante-se. Receba a sua cura em nome de Jesus Cristo. Não precisam fazer força, relaxem. O homem grande sentado ali olhando para mim, fazendo assim. Creia. O senhor vai ficar bem. Tem problema dos nervos. Se crer, Deus o curará. A senhora com problemas femininos, creia e a senhora pode ficar bem. Volte para casa. E tenha fé em Deus. Porque eu disse para voltar para casa, a mãe teria que voltar para o México para chegar lá, senhor e senhora Watkins. Agora, vocês sabem que não os conheço, amém. A senhora logo atrás da senhora com úlcera na perna, a senhora Brown, a senhora crê que Deus irá curá-la, a senhora não parece tão interessada, agora a senhora sabe que nunca vi na vida, na perna esquerda, agora crê de todo o coração e ficará boa. Senhora tentando se mover e ela tem artrite amarrando a unha. Senhora Fairhead, crê de todo o coração e ficará curada. Agora sabe que nunca vi na vida. Amém. Sim, crendo de todo o coração agora. O que ele fará? Tomará as coisas que eu vos falei e vos anunciará. E então vos anunciará o que há de vir. Estão vendo o que quero dizer? Creem nele? Inclinemos a cabeça novamente. Agora você que sabe que se passasse desta vida esta noite, que você estaria acabado, não nasceu de novo. Aquele que não nascer de novo nem pode ver o reino de Deus, o reino. Por que você não vem aqui, fique de pé aqui, deixe eu orar para você, virá para ficar na presença desse Espírito. Você nunca verá nada acontecer maior até a vinda do Senhor. Agora lembre-se, certamente sei do que estou falando, ou ele não concederia o ministério. Não deixe isso passar por você agora. Você é sincero? Você quer vir? Se não, é entre você e Deus. Está aí, sou inocente, estou limpo de todo o sangue, porque lhes disse a verdade, lhes preguei a palavra, lhes disse o que ele era, e ele, quando ele veio, ele provou o que ele era então, ele me deixa provar o que ele é agora, ele é o mesmo o que era então. Vocês creem? Então, quantos enfermos há aqui? Outro está aqui que está enfermo. Levantem a mão. Agora coloquem a mão um sobre o outro e vamos fazer a oração da fé por vocês. Agora quero perguntar-lhes algo. Calmamente, se Deus pode vir e fazer esse milagre. O milagre é o que não se pode explicar. Agora, se desejam perguntar às pessoas, vão perguntar a qualquer momento, qualquer lugar. Estão vendo? Apenas lembrem-se, é Deus. Estas aqui são apenas visões amadoras. O que está fazendo isso é vocês mesmos, são vocês fazendo isso. Vejam, quando aquela mulher tocou sua roupa, disse de mim, saiu virtude, mas quando o Pai lhe mostrou sobre Lázaro que ele foi embora e voltou, ressuscitou Lázaro dentre os mortos, ele não disse virtude, aquilo foi Deus usando seu próprio dom, e outro foi uma mulher usando o dom de Deus. Eu não sou o dom de Deus, Jesus Cristo é o dom de Deus, é apenas um dom que ele me deu
entendeu que eu nasci assim, com um subconsciente e consciente, primeiro consciente, exatamente juntos. Você não dorme, você simplesmente vê. O Espírito Santo vem sobre o subconsciente de forma como vem na primeira consciência. Se viesse no seu subconsciente, você teria um sonho espiritual. Se vem sobre meu, eu não sonho, apenas olho lá e vejo. Está vendo? Nascemos assim, não se pode mudar. Você nasceu desse jeito, está vendo? Dons, evocações ao seu requerimento. O que isso faz? É para fazer, manifestar Jesus Cristo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com suas mãos, uns sobre os outros, confie que vocês colocarão o coração aos cuidados de Deus agora. Senhor, sonda-me. Será que fiquei tão entorpecido com as coisas do mundo que estou deixando de ver essa grande hora que está passando? Sabe, é assim que sempre foi. Passou direto pela igreja e nunca notaram. Isso é história. Não deixe passar, amigos, ao ver uma palavra comprovada vez após vez, ver a palavra de Deus manifestada e a própria pessoa de Jesus Cristo vir diretamente entre esse povo e fazer exatamente da mesma maneira que Ele fez antes. Pai Celestial, sinto agora, Senhor, que Tua palavra foi lida, o testemunho foi dado, o Espírito Santo desceu e vindicou essa palavra e o testemunho agora está nas mãos das pessoas, Senhor, está no colo delas. Não há nada mais que eu saiba dizer e não sei de nada mais que tu escrevesse na palavra que tu farias, porque tu já os curaste. É só para fazê-los crer, e tu fazendo uma coisa assim, e como podemos duvidar por mais tempo? Como podemos permitir que Satanás entorpeça a nossa consciência por mais tempo? Satanás, pronuncio esta cura sobre essas pessoas. E te digo, conjuro-te em nome de Jesus Cristo, sai daqui! Sai em nome de Jesus Cristo e deixa ir esse povo. Agora, se vocês creem nele, fiquem de pé. Creem. Fiquem de pé e deem louvor a Deus. Levantem-se e creiam, não duvidem mais. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo traga alegria, poder, ressurreição, vida a este povo, Senhor. Deem-lhe louvor agora e bendiga o seu santo nome. Nós o amamos, o louvamos, o adoramos. O incomparável, o eterno, o Filho do Deus vivo. Em seu nome recebam-no. Aleluia. Louvarei. Eu